4 passos para você vencer uma licitação. É sério isso? Se eu cumprir os 4 passos, eu vou vencer a licitação? Olha só, pessoal, com essas dicas, no mínimo, você vai deixar muitos concorrentes para trás e ninguém vai conseguir te tirar, te inabilitar ou te desclassificar na licitação. Assista! Bom, já pensando na prática da coisa, deixando de lado a teoria, vamos imaginar então que você, licitante, está ali aguardando aquela licitação, aguardando sair aquela publicação, aquele edital daquela licitação do seu interesse, naquele órgão, aquela que muito possivelmente no último ano, por muito pouco você não conseguiu vencer, não conseguiu a contratação, talvez por conta daquela certidãozinha boba, vencida, né, que você apresentou e foi inabilitado, e aí você acessa diariamente o site daquele órgão para ver se teve ali algum aviso, alguma informação publicada, e finalmente sai o edital. O órgão publica o aviso, lança o edital, você corre lá no site, faz o download do edital, para ver então quais são ali as exigências, quais são os critérios, as condições, o que está sendo exigido para a habilitação fiscal e jurídica da empresa, o que está sendo exigido como critério de qualificação técnica, enfim, você toma o conhecimento do edital para ir preparar a sua documentação. E aí, muito possivelmente, você já tenha incorrido num erro sério, mas muito comum, um erro de preparação. Ora, é muito comum o licitante aguardar o edital para então começar a sua preparação, começar a organizar a documentação da empresa para participar daquela licitação. E nós sabemos que esses prazos entre a publicação do edital e a realização da sessão de abertura e julgamento das propostas de habilitação são sempre muito curtos, muito exíguos. Quase sempre a administração ela reserva aquele prazo mínimo que a lei exige. Então, no pregão, são 8 dias entre a publicação do aviso e a sessão de licitação. Tomada de preço, a maioria delas 15 dias. Concorrência 30, 45 dias. Na nova lei, essas alterações não são muito significativas, ou seja, na prática não muda muita coisa. Houve uma alteração aí do critério de definição desses prazos, enquanto na lei anterior esse critério se dava em razão da modalidade, agora se dá em razão da natureza da contratação. Então, para aquisição de bens, nós temos aí prazos de 8 e de 15 dias. Para obras e serviços de engenharia, nós temos prazos aí a partir de 10 dias e até 60 dias. Então, ficou muito próximo do que já era definido na 8666 de 93. Portanto, se você, licitante, deixar para verificar as condições de habilitação da sua empresa e, principalmente, se ela está apta e regular para a contratação com a administração pública, para a participação em licitações, você corre um grande risco de, havendo alguma irregularidade, algum impedimento, algum documento que precisa ser adequado, corrigido, uma certidão a ser reemitida, atualizada, corrigida, enfim, você corre o risco de não conseguir fazer essa regularização a tempo. E não faz sentido aguardar a publicação do edital para então verificar essa regularidade, correr atrás desses documentos, porque via de regra, as exigências para habilitação, para qualificação econômico-financeira e para habilitação fiscal e jurídica da empresa são sempre as mesmas. Uma ou outra documentação ali, a depender da natureza da contratação, pode ser exigida a mais, mas via de regra são sempre aqueles mesmos documentos. Então, como o primeiro passo, nós vamos destacar essas duas questões. A primeira, que você não pode esperar a publicação do edital para começar a se organizar, para começar a preparar a sua documentação. E, principalmente, você deve manter a regularidade fiscal e jurídica da sua empresa. Você deve manter em dia demonstrativos contábeis, alvará,
licenças, enfim, toda a documentação que indica a regularidade e aptidão para funcionamento da sua empresa. Fazendo isso, sem dúvida, você vai estar ampliando as suas chances na licitação e largando na frente de grande parte dos licitantes aí, ocasionais, de oportunidade, inexperientes e principalmente despreparados para a licitação. Segundo passo para você que quer vencer uma licitação. Veja bem, além de manter a sua empresa apta e regular para a contratação, para a participação em licitações, você precisa conhecer o edital e estudá-lo detidamente. O edital é a lei da licitação. Tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa fazer, a forma como fazer, os documentos essenciais, como o termo de referência que vai especificar o objeto, ou seja, vai trazer a definição completa daquilo que a administração pretende adquirir, seja produtos, serviços ou mesmo uma obra, os quantitativos, os projetos de engenharia, o cronograma de execução de uma obra, o orçamento detalhado dessa obra, a minuta do contrato, com todas as obrigações futuras já previstas ali, os termos da proposta, como ela deve ser apresentada, o que deve abranger, a garantia, os documentos exigidos para comprovação da capacidade técnica da empresa para a execução daquele serviço ou daquela obra, os atestados de aptidão técnica, os documentos exigidos para comprovação da capacidade econômica da empresa, enfim. Conhecendo o edital, você estará preparado para defender a sua habilitação, a aceitação da sua proposta e ainda para eventualmente reclamar a habilitação do concorrente ou dos concorrentes que não estiverem cumprindo integralmente as disposições do edital. Eu vou destacar apenas um princípio jurídico que rege as licitações e que talvez seja o mais importante, junto ao princípio da isonomia, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório que é o edital. Então, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele diz que os atos e as decisões no âmbito das licitações, elas estão obrigatoriamente vinculadas àquilo que dispõe o edital. Então, o pregoeiro, a comissão, não pode decidir de forma diversa, não pode adotar procedimento diverso, não pode exigir nada que não esteja ali previamente disposto no edital, não pode decidir em desconformidade com algum preceito, algum princípio, alguma regra. Daí a importância de se conhecer o edital, a lei da licitação, de estar preparado para saber se alguma decisão ou ato da comissão ou do pregoeiro está em conformidade com o que dispõe o edital. Terceiro passo diz respeito ao preço do seu produto ou do seu serviço. Portanto, você licitante, para vencer uma licitação, deve formular proposta em preço compatível e competitivo. E o que vem a ser um preço compatível? Pois bem, toda aquisição pública, toda compra, toda contratação que a administração faz deve ser obrigatoriamente precedida de ampla pesquisa de preços do mercado. Essa média de preço obtida mediante pesquisa prévia de mercado indicará o valor estimado da licitação ou parâmetro de preço para a proposta. Orienta-se para que as fontes de pesquisa dos preços sejam as mais amplas, as mais diversificadas, disponíveis. Então, a administração ela deverá buscar esse parâmetro em outros contratos de objetos similares realizados com outros órgãos, em banco de preços publicados na internet, em portais especializados, em tabelas oficiais e ainda junto a fornecedores locais. Preço compatível é aquele que não ultrapassa esse limite definido, proposto pela administração. E atenção, aquele preço que também não esteja muito abaixo desse parâmetro, o que a administração entende como sendo um preço inexequível, uma proposta inexequível. E olha só, a sua proposta ela pode ser prontamente rejeitada, desclassificada, caso a administração identifique que o seu preço esteja acima do parâmetro proposto ou que seja um preço manifestamente inexequível. Você não vai ter nem a oportunidade de entrar numa etapa competitiva, numa disputa por lance,
porque a lei define parâmetros para a aceitação dessa proposta. Um deles é exatamente essa razão, né? Essa razão de conformidade do preço com o parâmetro estabelecido pela administração, para que não seja um preço excessivamente oneroso, além do limite estabelecido, mas que também não seja um preço inexequível, que indique uma proposta que não será viável ou exequível, e o contrato, enfim, não vai poder ser executado da melhor forma. A entrega, o fornecimento, o serviço, esse preço já indica que haverá um problema lá na frente. É claro, esses critérios são objetivos e geralmente estão definidos no edital ou mesmo na instrução do processo e acessíveis a todos os interessados. Ora, nós podemos dizer que a obtenção do melhor preço disponível ou da proposta mais vantajosa para a administração seja o fim princípio das licitações. E esse objetivo, essa finalidade, se traduz num princípio muito importante e presente em vários dispositivos, tanto da lei anterior quanto da nova lei, que é o princípio da economicidade. Esse princípio, então, orienta para que os atos, as decisões, os julgamentos no âmbito das licitações, os conflitos que surgem, devem ser dirimidos, solucionados, sempre tendo em vista, sempre considerando essa finalidade, esse objetivo das licitações, que é a busca da economicidade, a busca da proposta mais vantajosa no interesse da administração. Portanto, para vencer uma licitação, você deve apresentar uma proposta em preço não apenas compatível, mas também em preço competitivo. Passamos então ao quarto e último passo. E se você chegou até aqui, se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você continuar recebendo esse conteúdo, ajude a divulgar o canal. Quarto passo para você que quer vencer uma licitação é credenciar um representante com experiência em licitações e com conhecimento do objeto que está sendo licitado. Eu costumo dizer que na licitação tudo acontece na sessão. É claro, a licitação são várias fases e todas elas são indispensáveis e obrigatórias. Uma boa atuação, uma atuação precisa, uma atuação com conhecimento das regras, conhecimento da lei, conhecimento do procedimento, dos direitos, dos deveres, pode determinar o resultado de uma licitação. Pode, inclusive, fazer vencedor aquele que não detém o melhor preço ou não detém a melhor proposta para a administração. É na sessão que você pode fazer valer o seu direito, é na sessão que você pode fazer ser cumprida uma disposição do edital, é na sessão que você pode provocar a desclassificação da proposta do seu concorrente ou mesmo a inabilitação por alguma desconformidade na documentação. É na sessão que você deve registrar suas razões, consignar suas razões, os motivos pelos quais você entende que a sua desclassificação ou inabilitação seja indevida. É na sessão que acontecem as disputas lance a lance, item a item. É na sessão que você vai demonstrar pela documentação que você trouxe que a sua empresa está apta para executar aquele serviço, que ela tem capacidade técnica, que ela tem capacidade econômica. Você vai demonstrar que o produto ou serviço que você está oferecendo é condizente com aquilo que a administração pretende adquirir, que as especificações daquele objeto, conforme o termo de referência disposto lá no edital, condiz com as especificações do seu produto na forma que está discriminada na sua proposta. O representante credenciado é quem tem poderes para formular lances em nome da empresa, manifestar a intenção recursal em nome da empresa, fazer quaisquer tipos de registros e ocorrências em nome da empresa durante a sessão. Só ele pode falar em nome da empresa, como representante credenciado logo no início da sessão. Daí a importância de se credenciar um representante que tenha conhecimento, não só da lei, do procedimento de licitações, mas também do objeto que está sendo licitado. Com conhecimento da lei, do procedimento e do objeto que está sendo licitado, o representante poderá
contestar, protestar contra a aceitação de uma proposta concorrente, demonstrando que aquilo que está sendo ofertado, aquilo que está descrito na proposta, não corresponde ao objeto que a administração pretende adquirir ou ao serviço que ela pretende contratar, não está integralmente abrangido naquele objeto, naquela proposta, tudo aquilo que está descrito e proposto no termo de referência. Ora, um representante com experiência aí no mercado da construção civil poderá identificar com facilidade um item de serviço no orçamento que apresente um preço inexequível. Numa situação dessas, por exemplo, esse representante deverá manifestar requerendo a desclassificação dessa proposta. Caso a comissão não acate esse requerimento pela desclassificação, esse representante deverá também, no momento oportuno, manifestar a sua intenção recursal contra aquela decisão que não acatou o requerimento pela desclassificação daquela proposta. Então vejam como é necessário tanto conhecimento do objeto como conhecimento da lei. É claro que nem sempre será possível reunir esses atributos, esses dois atributos na pessoa do representante credenciado, ou seja, o conhecimento técnico do objeto e o conhecimento legal do procedimento. Recomenda-se nesses casos que ao menos esse representante esteja municiado das informações e documentos facilmente acessíveis que ele poderá consultar rapidamente no curso da sessão e eventualmente levantar alguma questão de interesse ali referente àquele objeto que está sendo licitado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Obrigado.